Semana passada eu falei estou falando sobre a lição número 7 ainda, que fala sobre o drama da depressão. E grandes coisas nós falamos, estudamos. No tópico 1 nós falamos o que é a depressão. É uma doença que desorganiza as reações emocionais e deixa o indivíduo sem motivação, com pouca concentração e muitos lapsos na memória, lapsos de memória. É um mau funcionamento do cérebro relacionado a um desequilíbrio bioquímico dos neurotransmissores. Nossa mente, todos nós sabemos que existem neurotransmissores, que são aqueles que transmitem os nossos sentimentos, os nossos estímulos, e também acaba absorvendo. Então, da mesma forma que transmite, eles também absorvem. Então, é através dos transmissores que a gente acaba tanto recebendo como transmitindo. Recebendo aquilo que o mundo está mandando para a gente, que está do lado de fora, para o nosso interior, como também transmitindo aquilo que está dentro de nós para as coisas de fora, para o lado externo. Isso é interessantíssimo, porque muitas vezes a gente não entende isso. Como o meio exterior, ele interfere na nossa vida, no nosso interior, dentro de nós. Então, a nossa mente, ela é regida por duas áreas, a parte emocional e a parte racional. Isso foi falado aqui. A parte emocional ela é a parte que ela acaba identificando o nosso verdadeiro estado. Nós dependemos de como o nosso exterior está, o que nós estamos vivendo do lado de fora acaba influenciando o nosso lado de dentro. Por quê? Porque existem duas áreas. O nosso cérebro ele é dividido em duas partes, a parte emocional e a parte racional. Tudo isso foi falado. Racional é que 1 mais 1 é 2, e a emocional é que depende do seu estado externo, acaba interferindo dentro do seu próprio interior. E os sintomas da depressão foi algo que, principalmente na rede social, o pessoal perguntou um pouco, quais são os sintomas da depressão? E eu citei alguns como afastamento de amigos, intolerância de barulhos, vontade incontrolável do uso de medicamentos, bebidas alcoólicas e também droga. Existe uma das coisas que identificam a depressão é que existe sempre um sentimento culposo. Então, existe até na neurociência algo chamado agora me fugiu a palavra, mas eu já falo já, autocomiseração. As pessoas se acabam sempre se colocando como culpado, sempre se colocando como coitado, sempre se colocando como um não alguém, um insignificante, né? E quando a gente vai para a Bíblia, a gente pode ver isso no caso de Gideão. Gideão foi uma pessoa que ele se identifica com isso, porque mesmo Deus falando que ele era grande, mesmo Deus falando que ele tinha condições, que a família dele era rica, era maravilhosa, que ele era escolhido, que ele era mais forte, ele diz: não, eu sou mais fraco e minha família é mais pobre. Autocomiseração, a pessoa fica sempre se autocomiserando de si mesmo. Sentimento culposo por causas definidas, por perdas, por frustrações, sensação de fracasso. Então tudo isso acaba gerando essa doença chamada depressão. As causas da depressão, só estou recapitulando bem rápido: perdas relacionadas à morte de um ente querido, desemprego gera depressão. Hoje em dia o índice de depressão cresceu demais, porque até antes da pandemia nós éramos em 13 milhões, hoje nós estamos em quase 20, se já não passou de desempregados no Brasil. É altamente, e o excesso de cobrança
pela sociedade, pela família, até mesmo pelo seu interior, pelo lado racional da nossa mente, a pessoa acaba se autocomiserando, se auto-se-incriminando, e aí acaba gerando coisas situações, sentimentos dentro da pessoa que acaba levando ela a essa chamada depressão. Perdas do status da vida profissional, você acaba, por causa dessa depressão, você acaba esquecendo até mesmo quem você era, as suas condições, a sua autoridade. Isso é muito complicado. O que gera também uma certa depressão é você se aposentar antes do tempo, aposentadoria no tempo indevido. Complicadíssimo. A pessoa, para se aposentar, ela tem que estar preparada, ela tem que entender as condições. Então tudo isso acaba gerando um problema de depressão. Agora o mais interessante que eu digo aqui, os dois mais fortes, sintomas mais fortes, traumas por bloqueio de infâncias não resolvidas. Coisas que você viveu lá atrás, traumas que você viveu lá atrás, pessoas que foram abusadas. Existem 3 tipos de abusos, né, que eu gosto de dizer: o emocional, o físico, o físico e o emocional, físico. Tem outro que eu falo também. O físico é quando você é agredido, emocional é quando você é ofendido por palavras, e a agressão sexual, que é um tema muito falado nos dias de hoje. Então, muitas vezes lá no passado, lá na nossa infância, ou nós fomos agredidos verbalmente, com palavras, sabe, a criança sempre ali, o pai sempre dizendo: você nunca vai ser alguém, você é isso, você é aquilo, lançando palavras pesadas sobre a criança vai crescendo com aquilo, ela vai assimilando aquilo, e lá na frente ela acaba se tornando aquilo que lá atrás houve um peso de palavra lançado sobre ela. A palavra pesa, sim. Nada é tão, a própria Bíblia diz que nada é tão forte como uma palavra. Nós somos regidos por palavras. Existem um japonês chamado Masaru Emoto. Ele fez uma experiência onde ele pegou várias lâminas e colocou água nas lâminas e levou para um lugar fechado, e sobre aquela lâmina ele falou palavras torpes, palavrão, palavras de baixo escalão. Pegou a lâmina, tirou dali e congelou. Pegou outra lâmina, pegou uma música aquelas músicas de rock pesado, e colocou aquele som daquela música pesada e começou a falar um monte de coisas eu vou até trazer um vídeo para vocês verem, torpes para aquela lâmina. Tirou a lâmina daquele lugar e colocou numa geladeira, num congelador. No outro lado ele pegou a lâmina e colocou na água, levou ali para aquele lugar onde ele estava retirado com ela, e falou: você é linda, você é maravilhosa, você me purifica, você me dá vida, e congelou. Moral da história: quando ele levou para o microscópio todas as lâminas pela qual ele proferiu palavras boas, ao congelar, ela ganhou sintomas ou formas de rubi, de pérola, formas lindas e de cristais. Aqui ele proferiu palavras torpes, a água ficou da cor marrom e como se fosse uma água suja. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a água, quando ela é proferida, palavras sobre ela, ela tem ela acaba pegando uma certa tonalidade, um certo jeito, uma certa coloração, uma certa forma. A palavra, ela acaba dando forma à água. A mesma coisa é o homem. A palavra, ele acaba dando forma ao homem. Por quê? Porque a neurociência diz, a medicina diz, a física diz que o ser humano, ele é formado por 85% do nosso corpo é água. Então, a palavra, ela tem uma influência muito forte sobre as nossas vidas, sobre o homem, por causa disso, porque nós somos água. Próxima quarta-feira eu vou trazer esse estudo, vou passar no Data Show, vocês vão ver que interessante. Eu não sei se eu já fiz isso aqui, já não,
eu já dei esse estudo em outras igrejas, então é algo muito interessante. E uma outra coisa que muita gente não sabe e que muita gente se matou por causa disso é algo chamado estresse, síndrome do estresse pós-traumático. É aquela síndrome quando a pessoa acaba do lado vendo alguém ter uma morte totalmente estrondosa, destrutiva, explosiva, aquela coisa tipo carniceira, ou seja, em outras palavras, um acidente, quando você tá na rua, o carro vem, atropela uma pessoa do seu lado, você viu aquela pessoa morrer, aquilo gera um trauma na sua cabeça, se você não for tratado, você acaba se matando por causa daquele estresse. É algo terrível, e muita gente não sabe dessa enfermidade, e acabam dando a única e exclusiva direção de uma depressão por problemas que a pessoa está vivendo ou que já viveu e não soube sair. Mas essa síndrome do estresse pós-traumático é algo muito interessante. Pessoas que teve problema, que sofreu problemas. Eu me lembro que quando eu era moleque, eu saí da escola, eu estava na 4ª série, eu estava passando ali em frente à Celeste com a minha bolsa, e de repente o caminhão voltou e passou por cima de um menino. Eu nunca me esqueço disso, fiquei dias sem dormir, e isso daí nunca abriu uma janela killer na minha mente, que até hoje, toda vez que eu lembro que ele não estava falando agora, eu lembrei. Na aula passada eu não lembrei dele, mas nessa aula eu já lembrei. Então é algo que é algo muito, se você não for tratado, é complicado. Falamos sobre a depressão pós-parto, e hoje nós vamos entrar na parte 3, que é como nos livrarmos da depressão, ok? Então, corri bastante. Gente, hoje eu estou numa coisa aí que vocês não têm noção. Como livrar-se da depressão? Para nós cristãos, os recursos da ciência também são importantes no tratamento da depressão, sendo às vezes usado por Deus em sua soberania para cuidar dos seus. Contudo, seja como for o tratamento, não substitui o relacionamento com Deus. Então, aqui a gente já para e já põe um ponto final, e nós sabemos que o tratamento mais específico contra a depressão não é os remédios, não é única e exclusivamente as formas que os psicólogos usam, que os psiquiatras usam, que os coaches usam, não. Eu falo com propriedade. Se não houver Deus no negócio, se não houver Deus na vida da pessoa, não tem tratamento de depressão. Não existe isso. Se a pessoa não for para a palavra do Senhor, onde ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele mostra que não existe nada maior do que o amor. O amor ele constrói, o amor ele edifica, o amor ele solidifica, o amor ele extrai de dentro da pessoa um sentimento muito maior para as pessoas e para ela mesma. Então, se a pessoa não amar a Deus sobre todas as coisas, não amar a si mesmo, não tem como ser curado de depressão. O segredo da cura da depressão é o amor, é amar. É você amar as pessoas, é você amar a você, principalmente você, porque nós tiramos às vezes como é que eu poderia dizer, o ponto certo. Nós trocamos a ordem dos fatores. Quando aquela pirâmide que eu trouxe aqui na aula que eu estava dando aqui sobre coaching, onde eu fiz a pirâmide, dividi em 3 partes e coloquei a identidade, né? O que rege o ser humano é ele ser, é ele fazer, para ele ter. Nós não podemos trocar essa ordem. Ser, você tem que saber quem você é. Fazer, você tem que fazer para ter. Ninguém consegue ter para fazer. Muita gente troca a ordem dos valores, acha que você ter é o melhor negócio. Quantos homens estudados, eu não ouvi dizer a minha religião é a minha ciência, é aquilo que eu conheço. Então a minha religião é aquilo que eu tenho, a minha fé está naquilo que eu tenho. Então isso daí está totalmente errado. Isso daí no futuro pode levar a pessoa a uma depressão, quando ela tiver um problema, quando ela ficar frente a frente com ela mesma. Oi? Exatamente, aí vai falar o quê? Se tudo tá naquilo que ela tem, quando ela perdeu o que ela tem, então ela não é ninguém. Agora o nosso Deus, ele é eterno, ele é fiel, ele é justo, não tem como nós perdermos
nós podemos até nos afastar dele, mas a Bíblia diz que ele não desiste de nós, né? A mãe larga o filho, mas Deus, ele jamais nos abandonará. Então, o segredo para você curar a depressão é ir para a igreja, ser ministrado, receber, acreditar na palavra de Deus. Uma das coisas que hoje não acontece nas igrejas, não acontece. A pessoa, ela vem na igreja, muitos vêm por um status. Outro dia mesmo Deus falou sobre igreja ser um clube, não é clube, entendeu? É muito sério isso. Essa visão a gente tem que tirar. Antigamente, a Bíblia diz que a igreja ela crescia na comunhão, no partir do pão e na oração. Hoje em dia, uma das coisas que menos tem é comunhão, oração e partir do pão. As pessoas não estão preocupadas com as outras pessoas. Não existe mais empatia no meio das outras pessoas. Uma das coisas mais... Agora, a partir do momento que você consegue ter uma igreja, onde na igreja você vê comunhão, você vê oração e você vê o partir do pão, tudo muda. O que é isso? Tudo isso se resume, gente, em amor. Em amor. Ninguém vive com os outros se não amar. É impossível você ficar perto de uma pessoa se você não a ama, ou se a pessoa não te ama. Não existe como você partir o seu pão, você dividir aquilo com alguém, se você não ama a pessoa que está do seu lado. A pessoa ama o necessitado. Naquela ferramenta, a roda da vida que eu usei aqui no coach, uma dos pilares que o ser humano é regido, dos 11 pilares, emocional, eu vou fazer isso aqui no domingo, vou trazer, vai ser interessante. Se a pessoa não se identifica ali, não tem como. Uma das coisas importantes da vida, como é que chama? Sistemática da pessoa, sintomática, né? Uma das coisas assim que gera é a social. A área social é muito importante para a gente, entendeu? Qual é a área social? A área de servir, é a área que você vai abençoar uma pessoa, a área que você leva alguma coisa, você se preocupa com a pessoa, isso é empatia, um dos temas muito falado hoje. Então são coisas que a gente tem que falar. Como vencer? Sim, pode, claro. Uma das coisas que você estava ministrando, eu falei sobre, é que, assim, por que o Senhor Jesus, quando salva alguém, já que já está salvo, por que ele já não leva? Por que ele permite que um cristão que foi salvo continue aqui? Justamente por isso. Porque o Senhor quer que nós edifiquemos outras vidas. A igreja foi deixada para isso. Esse é o principal objetivo da igreja. É isso aí. Olha isso. A igreja, ela foi instituída para nós vivermos nesses 3 pontos. 3 pontos. Relacionamento. Oi? Relacionamento, amor, partir do pão, comunhão. Uma das coisas que é difícil a gente ver. Graças a Deus que tem gestão, né? Eu, pelo menos, tenho assim, mas tem coisas por aí que, olha, a gente deixa pra lá. O bom senso. Nós temos que entender algumas coisas interessantes. Não é porque foi lançada uma palavra que é só com Jesus que você cuida, que você precisa largar, você que se acha depressivo, que está passando por um tratamento, você vai abandonar os remédios. Não, uma das coisas mais importantes que tem é você saber que a vida psíquica, ela precisa também de tratamento paralelo, entendeu? Paralelo. Às vezes você vai ter que usar um remédio para controlar a sua ansiedade, para controlar a sua pressão arterial. Então, o uso da medicina psíquica, ela também pode ser usada paralela, mas juntamente com a palavra de Deus. Aí entra o psiquiatra, o psicólogo, o coach, que não resolvem apenas com remédio, somente com terapias intensivas, alternativas. Pastor, uma pessoa depressiva. Fala um pouquinho, ó, tira a máscara. Fala um pouquinho isso. Uma pessoa depressiva, ela ouve vozes e vê coisas ou não? Tudo que a mente, ela pode formar fantasias na mente, sim, com certeza. Ela pode ouvir vozes, ela pode sofrer por coisas que ainda não aconteceu, ela pode ter atitudes, como é que se diz, comportamentos alterados, tudo por causa da mente. A mente é capaz de tudo. Eu estou com uma amiga que ela vê câmera em cima da casa, diz que todo mundo está focalizando e vendo ela dentro de casa. Traz ela para cá. E também ela ouve vozes.
Convida ela para vir na igreja. Fala que ninguém gosta dela, que Autocomiseração. fala pra ela se matar. Autocomiseração que leva ao suicídio. Exatamente, ela tem vontade, mas ela pode não ter coragem. Então essa vontade com a falta de coragem acaba fazendo ela viver momentos que a pessoa... Mas isso é um passo, isso é um estágio. Lá na frente ela pode fazer realidade disso. Entendeu? É por isso que o suicídio ele aumenta muito. Mas isso, poxa, você podia, traz ela, convida ela para vir para cá. A gente até abre espaço para mim falar com ela direto. Entendeu? Se ela tá num estudo desse daqui, eu já ia orar por ela já ia entender que para mudar algumas situações da vida dela, o amor é muito interessante. O amor aqui, esse estudo ele se resume em amar. Vencer depressão com amor. Aqui fala sobre, olha, as situações certas da gravidade que não se resolve apenas com remédio, mas com terapias alternativas. Aí vem aqueles exercícios que eu tenho dado no coaching, as posições, que nem o pessoal deu risada sobre a posição da Mulher Maravilha, a posição do empoderamento. Você tem que se empoderar, entendeu? Isso é mente, sabe? A nossa mente, ela é focada em Deus, mas aqui, olha, esse autor ele é tremendo. Eu achei ele maravilhoso, porque ele fala que não podemos deixar da medicina. Primeiramente, Deus é o principal, não podemos deixar dele. Não podemos deixar da medicina e também nem das terapias. Entendeu? Agora, terapia, não vamos falar sobre o momento zen, não é isso que eu estou dizendo. São exercícios, são livros. Eu, quando fui fazer coach, eu falei, como é que um livro pode mudar minha vida? E com 21 dias eu acreditei, eu falei, meu negócio muda. Por quê? Agora, o que não muda a vida? É você ler vários livros. Você tem que ler um livro só durante um tempo e aplicar, sugar dele o máximo, deixar ele descabelado ou então todo riscado. Entendeu? Aí sim, aí você está sugando dele o que você tem de melhor. Porque quando você vê, quando você ouve e quando você sente, acaba gerando um pensamento. Todo pensamento gera uma crença. E toda crença, ela é autorrealizável, ela acontece. Tá bom? Entendeu? Outra aquilo que eu falo, tem pessoas que a palavra de Deus, a pessoa vem, ela se converte, mas ela não muda. Ela entende a palavra de Deus, mas ela não muda. Por quê? Porque a terra dela, a terra que está dentro dela, aonde a semente fermenta, aonde a semente cresce, ela não é adubada para viver aquilo. Então ela aceita Deus, ela aceita Jesus, mas a vida dela não muda. Hoje tem muitos crentes que não mudaram. Entendeu? O grande problema da igreja é esse. Sim, é que tem muito crente, também. Ele vem, ele não muda. Sabe por quê? Por que a palavra não mudou o cara? Por que a palavra, o cara não é uma pessoa? Por que a palavra não mudou a pessoa? Porque não abriu. Porque não abriu. Outro se esconde atrás da palavra, mas continua com a mesma personalidade, com o mesmo caráter. Então, quando você consegue juntar Deus, quando você consegue juntar a terapia, as coisas, você acaba gerando dentro da pessoa algo que nas igrejas não é falado. Entendeu? E muita gente hoje, por que está um monte de filho de pastor, de pastores, de missionários se jogando da ponte, se matando? Poxa vida! É porque, sim, claro. É porque assim, está se pregando o evangelho hoje, que não é o evangelho que está escrito. Infelizmente, eu estava pensando, você falando aqui, eu estava pensando nos países que não são capitalistas. Os cristãos nos países que não são capitalistas, eles até morrem por causa da palavra de Deus. Por quê? Porque para eles lá, eles são criados a entender que o ser vale muito mais do que o ter. Já os cristãos nos países capitalistas, nós estamos sendo educados hoje que Deus é aquele que nos dá tudo e diz que não tem é porque ele não está na presença de Deus. Então é um evangelho falso, é um evangelho mentiroso que está sendo pregado. Então, até um dia desse, esse é o meu maior cuidado. Eu cresci numa igreja proibitiva, uma igreja que eu fui batizada com 11 anos de idade, e a minha aula de catecismo foi o seguinte: você já é uma menina que tem 11 anos, você é muito inteligente, você já conhece a verdade, se você não se batizar, você vai para o inferno. Então eu fui batizada muito mais por medo de ir para o inferno do
agora a gente está saindo de um ponto, pendendo totalmente para o outro, está perdendo o equilíbrio. Então, o que era totalmente proibido, hoje é tudo aberto, permitido. Então, as pessoas estão entrando em confusão. Por que o fulano que não obedece a Deus, que ele conquista as coisas e o outro que está procurando ser fiel conquista, está entrando em parafuso? Nós temos muitos filhos de crentes desigrejados hoje por causa disso. Porque um dia desses, se tirasse uma pontinha do cabelo, ficava 3 meses de banco. O trabalho dele poderia estar rendendo maravilhosamente bem. Ele podia ser líder de um adolescente que estivesse ganhando adolescente para Cristo. Aí a menininha lá tirava a ponta do cabelo, a líder, ela era tirada, destruía tudo, esparramava tudo. Não estavam preocupados com a ponta. Tudo, o evangelho ele não muda e nem mudou. Mas a maneira pela qual eles estão adaptando, né? Você vê aí, tem até um problema sério aí de determinado pastor que diz que precisa atualizar a Bíblia. Então isso daí já me foi até... eu ouvi ele se retratando tudo, isso aí as pessoas tiram o texto do e não tem contexto, para né? bater nas pessoas. Não tem Sabe por que eu falo, pastor? Eu passei 3 anos da minha vida numa depressão. Quando meu filho foi preso, eu entrei em depressão. Só que assim, eu sentia todos esses sintomas, vontade de Mas a morrer. palavra de Deus reinava. Mas o que eu tinha? Eu pedia para Deus não me deixar morrer. Eu fiz isso também. Era todos os dias. Eu passei por isso também, numa outra Todos os situação, dias. mas Eu foi isso vinha aí. para a igreja arrastada, mas eu vinha. Exato. E quando eu chegava aqui, naquele dia, a necessidade da palavra me supria. Isso. Aí eu conseguia caminhar mais uma semana. Então nisso, por isso que eu falo que a palavra ela cura. Mas Shirley, Eu sei que a gente tem pessoas que têm mais necessidade de um psicólogo, de um psiquiatra, Sim. de uma ajuda mais forte. Isso. Mas eu encontrei em Jesus a minha ajuda O suprema. que o autor está falando. O autor está falando isso. Ele está falando, primeiramente, Deus é o top, é o primeiro. É o top. Aí vem os paralelos. Olha o que ele diz aqui. Especialistas afirmam que 80% das enfermidades físicas são causadas por problemas psíquicos. Não, desculpa, mas a depressão, ela não é um comportamento. A depressão, ela é uma doença. Sim. Eu tenho uma pessoa na família que tem depressão, e ele foi ao psiquiatra, e o psiquiatra fez todo o exame dele e descobriu que falta serotonina no cérebro dele, a órgão não está produzindo serotonina, então ele tem que repor esse, não sei se é um hormônio que é da serotonina, para que ele fique para cima, porque senão... Como foi o passado dele? Não, assim, ele teve um passado como, olha... A serotonina é o que gera... Eu tenho 7 filhos, só ele tem esse problema. Eu não sabia quem é, sabe por quê? Porque a serotonina, ela é uma... Como é que chama? Um elemento, né? Uma substância que acaba gerando o sentimento de... não é de realização, o sentimento de oh meu Deus, sumiu a palavra. Alegria. De alegria, de reconhecimento, de ser. E é genético na minha família, é genético. Tudo é genético na minha família. A gente é meio depressivo. A gente tem aqueles picos de hoje está muito feliz, a menina já não está feliz. Quando eu era menina, minha avó falava assim, Maria, você está rindo demais, amanhã você chora. E era batata, porque eu ria muita noite, eu ficava muito piada, no outro dia eu estava lá embaixo. Só que eu aprendi a lidar com isso. Só que o meu filho não tem como lidar, ele precisou de procurar um psiquiatra. Tanto é que depois de tanto tratamento e tantos exames, se descobriu que ele tem uma esquizofrenia leve. Isso de ouvir coisas, de ter visões, isso é sintoma de esquizofrenia leve. Às vezes é leve, às vezes é pesada. Quando está pesada, a pessoa faz coisas terríveis, né? A dele é levíssima. Mas isso foi se desenvolvendo por causa dessa depressão, desse tipo de síndrome do pânico. Ele ia trabalhar, entrava no trem, aí ele passava mal na multidão, fobia de multidão. Num dos meus treinamentos, Paulo Vieira, ele falou sobre o abraço. Então ele manda a equipe dele se distribuir no meio deve ter 2.000 pessoas. E ele manda a pessoa do lado abraçar
pessoa que está do seu lado. E ali pessoas desmaiam. Pessoa desmaia. Por causa desse, um hormônio, né? Por causa desse hormônio que falta dentro da pessoa, o hormônio de reconhecimento. Tem pessoas que o passado formou ela através de quê? Através dos filtros mentais, que é nada mais nada menos o que nos leva a tomar decisões comportamentais nos dias de hoje. O que é filtro mental? É tudo aquilo que a sua mente armazenou no seu crescimento até o dia de hoje. Então é o que você viveu lá atrás que vai gerar o seu comportamento aqui hoje. E o interessante é que muitas vezes a pessoa ela está no mundo e o que ela mais quer não é dinheiro, não é uma pessoa do lado, não é amor, mas é reconhecimento. Entendeu? Ela precisa ser reconhecida. Ela precisa ser validação, é a palavra mais certa. A validação é tudo. E tem pessoas que, por ela querer tanto ser validada, ela acaba sempre validando as pessoas. Eu tenho um vídeo que fala sobre um homem no estacionamento, que toda pessoa que chegava no estacionamento para pagar a conta, ele falava: nossa, como você está lindo, como você está bonito, como você... E aquilo acabou, as pessoas acabavam levando o carro naquele estacionamento e pegava, a fila aumentou, porque todas as pessoas queriam ouvir o que saía da boca da pessoa. Essa palavra criadora que ele passava para o outro, ele produzia nele. Exatamente. Ele se validava em validar as pessoas. Sim. Porque ele sabia o que aquela pessoa estava vivendo. Isso é mente, velho. Mas isso não é falar nas igrejas. Entendeu? Isso não é falar nas igrejas. Quantas pessoas aqui que vêm na igreja todo dia queria um abraço cura? Um abraço muda a vida da pessoa. Uma palavra muda a vida da pessoa. É isso que entra o treinamento que a gente usa. Muitas vezes, de você se validar. Poxa, tem gente que não se valoriza. Sabe? Por quê? Por causa do passado, por causa do momento, por causa da vida da pessoa. É difícil a pessoa validar alguém, muito menos ela mesma. Aí entra o que a irmã Maria está dizendo. Nossa, gente, essa lição Pastor, quando a gente vê Jesus trazendo as boas notícias, o Evangelho, assim, para as pessoas que estão ali sofrendo perseguição, sofrendo ali um transtorno, porque todo mundo está sofrendo, está morrendo, está matando. Aí chega um cara para Jesus e fala: ó, isso vai passar, tem esperança que no fim tudo vai dar certo. No caso, o céu é a herança, né? Então pode ser que essa palavra validava um sentimento que a pessoa estava em falta no momento. Sim. Então o Evangelho em si é uma palavra de esperança. Então quando você pega o Evangelho, pega uma palavra que você está sofrendo, minha família está assim, pensa que, calma, um dia vai ter filho. E você traz a esperança, o ânimo, aquilo que você falou, acreditar no amanhã. A boa notícia, o Evangelho produz isso nas pessoas. Porém, o que acontece que a pessoa está falando aí? A gente não está mais ouvindo essa boa esperança, essa boa notícia pregada. Exatamente. Por quê? Porque o Evangelho, de um tempo para cá, ele foi focado em pessoas, em ter. Entendeu? Não esperar e nem em se identificar, saber quem você é. Porque a partir do momento que a pessoa entra na igreja, que nem aquele irmão que aceitou, que veio aqui domingo, ali o que tem que acontecer? Como que é uma conversão? Como que não é a pessoa vir aceitar Jesus e continuar na igreja, única e exclusivamente. Ela precisa ir para a escola bíblica, ela precisa ir para o estudo do batismo, ela precisa ser ministrada, orientada, tem que ser ensinada. A falta de ensinamento é que leva a pessoa ao sofrimento. Entendeu? E vamos voltar aqui. Especialistas afirmam que 80% das enfermidades físicas são causadas por problemas psíquicos. Olha isso. Eu li na Mundo Cristão que 80% dos problemas dos obreiros, pastores, líderes, evangelistas, missionários, que foi o que o Mundo Cristão abordou, não é mais única e exclusivamente espiritual. 30% das esposas de pastores estão todas em depressão, depressivas, e de obreiros também. Isso, o Mundo Cristão há 2 anos atrás falou isso. Aqui a gente ouve
que a maioria dos problemas de enfermidade física são causadas pela mente, né? Pela mente. Tem pessoas que ficam doentes porque ouviu falar que fulano. Quantas pessoas não, quantos enfermos não foram gerados com a entrada da pandemia? Porque ouviu. A cobrança em cima da liderança dos pastores, né, é muito forte. Exatamente. As pessoas veem o pastor não como um ser humano. Exatamente. Vê o pastor como um Deus da terra. Ele não pode errar, não pode cansar, não pode nada. E os filhos dos obreiros sofrem mais ainda. Porque o pastor tem a unção, foi chamado, ele sabe tratar, lidar com isso. Mas a criança dele dá informação. E ele cresce vendo aí. Exatamente. Mas é filho do pastor. Tem um pastor na Califórnia, ele chegou, terminou o culto, chegou em casa e pegou o filho enforcado. Um dos pastores das maiores igrejas que tem no mundo. Essa questão de bateção de metas também, o sistema que era para ser uma coisa muito... Não, eu acho que tudo que gera cobrança gera trabalho. Entendeu? Então tudo onde há cobrança gera trabalho. Isso daí estimula a pessoa. Eu não ligo por cobrança, eu gosto de cobrança, eu gosto de ser cobrado, eu gosto de ser. Eu me dou bem com isso. Entendeu? Porque o senhor consegue administrar a situação. Exatamente. Mas eu fui treinado para isso. Entendeu? Mas eu passei. A ferramenta. Eu acho que a base da ferramenta. Você treinar as pessoas. Exato. Mas tem gente que não consegue. Eu fui treinado para isso. Eu fui não treinado na vida. Sim. Eu fui muito. Meu pai ele sempre me cobrou muito. Ele sempre exigiu muito de mim. E até hoje, não aceita. Que é muito espiritual, viu, irmão? Oi? Tem coisa também que é muito espiritual, não é Sim. porque o obreiro está ali e é muito em cima do obreiro. Eu acho que mexe meio com o espiritual, porque o pastor é o anjo da igreja, e ali ele faz uma campanha, ali ele ora para os enfermos, ele ora para... Então, não, tem aquele negócio espiritual também, né, mãe? Que acaba... Tem, mas que tem muita gente que joga pro espiritual, entendeu? E acaba se acomodando, aonde não há mudança, aonde não há transformação, entendeu? Aí Deus vai abrir a porta, então não vou sair para procurar emprego, porque Deus vai abrir uma porta, está sempre desempregado, entendeu? Então isso daí é coisa que tem que mudar, tem que ser falado. Tem que se ajudar. Exatamente. Deus nos conhece, Ele nos criou e como médico cirurgião, Ele sabe aonde o seu bisturi deve cortar. Aí vem o tratamento de Deus, entendeu? Tem pessoas que não aceitam ser tratado. Vai cortar para arrancar a nossa doença e nos curar. Isso é Deus. Jesus afirma que Ele é ungido de Deus para trazer cura a todos os que precisam e consolá-los e dar óleo de alegria e vestes de louvor. Isso está em Isaías 61 e Lucas. Palavra boa esse Isaías 61, gente. Esse Isaías 61 eu acho maravilhoso. O professor acha aí? Jesus ele fez milagres e a gente vê como é interessante ele diferenciar o que é uma doença espiritual, o que é uma doença emocional, o que é uma doença física. Teve o cego que ele falou, vai, não pega mais. Não foi? Porque ele sabia que aquilo era um resultado do erro do pecado. Passado. Já teve o outro que ele não falou nada disso. Alguém perguntou, quem pecou? Quem pecou? Ele falou, não, nem ele, nem o pai dele. E aquele outro que ele falou, vai e mostra para o sacerdote. Lá já foi outra coisa, ele foi para provar para o sacerdote que era um médico de Israel. Então ele tinha que atestar se o leproso estava limpo ou não. Purificado ou não. E dos leprosos, dos 10, 9 desaparecem, só um volta para agradecer. Gratidão. Vamos ver. Aí vamos aqui. Olha o que a Bíblia diz. O Espírito do Senhor, que Deus, né? Ele fala assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isso é Isaías dizendo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e dar abertura
à prisão e aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo ao invés de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriores destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração, e haverá estrangeiro que apacentarão, e vossos rebanhos, e estranhos serão em vossos lavradores, e os vossos vinhateiros. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vós chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriarei. Em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultarei a vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Nós somos, o que Deus, isso daí é muito comum, e nós precisamos entender. Se Ele conseguiu, nós também conseguiremos. Se Ele tem, nós também temos. O interessante é que nós não nos conhecemos. Às vezes a gente quer jogar para Deus algo que é nosso, algo que é para nós fazermos. Freud, ele foi considerado o pai da psicanálise, e disse que o sentimento de culpa, ele é causado pela religião. Olha isso, olha que interessante que o autor traz aqui. Muitos eliminaram a religião e os seus conflitos aumentaram, e não consideraram o pecado como algo existente, mas sim causado pela religião, que restringe certas condutas. Muito top isso aqui. O perigo da racionalização. Tem pessoas que racionalizam tudo, entendeu? O tempo passa, as oportunidades passam e não mudam. Interessante. A psicologia moderna, ela tenta tirar o sentimento de culpa do paciente, tá? Dizendo que o culpado não é ele, mas são as circunstâncias. Isso é o que a psicologia ela faz ao meio ambiente. Então, por quê? Por que muita gente gosta de um psicólogo e não gosta de ir na igreja? Ela vai no psicólogo, ela acredita no psicólogo, só que ela não acredita em Deus. Por quê? Porque o psicólogo vai ouvir ela. Ela vai no psicólogo e vai falar. Por quê? Porque ela não quer mudança. Ela quer ser ouvida. Ela paga 150 para o psicólogo, que é o que cobra hoje, 150, 250 reais. Paga, mas não paga, não paga mais nada, porque ela não quer um tratamento, ela não quer uma mudança, ela quer ser ouvida. Eu já não gostava, pastor. Oi? Quando eu tive depressão, eu não gostava de ir para psicólogo. Eu não gostava. Eu ia, e a firma mandava por causa do meu motivo. Mas você tinha algum sentimento de culpa? Mas eu não gostava. Mas você tinha algum sentimento de culpa quando você ia até ele? O que te levou a ir ao psicólogo foi algum sentimento de culpa? Você se auto-incriminava por alguma coisa? Não, fui porque falava que era bom eu ir para me desabafar, para me falar. Aí eles faziam roda com a turma, né? Cada um falava alguma coisa e aquilo me irritava. Nossa, psicólogo não é para falar sozinho, eu tenho que falar com todo mundo que está perto. O que levou você ao psicólogo? Porque eu estava com depressão.
O que é depressão para você, então? Para mim, pastor, a depressão que eu tive era uma tristeza tão dentro de mim que eu não conseguia, sabe, sei lá, Da eu onde passava vinha? mal. De onde vinha essa tristeza? Depois que minha mãe foi operada no coração. A minha mãe foi operada no coração e eu fiquei com ela no hospital. Eu dormia com ela lá. Quanto tempo isso? Eu passei muito. Veja bem, às vezes você trouxe para dentro de você algo que não era uma depressão. Era de repente uma fraqueza, trazer de fraqueza, que te debilitava diante da situação que você estava vivendo. Então, pastor, aí é engraçado que onde eu trabalhava na Lausanne, tinha uma turma da Retite, que a mulher era espírita. Aí ela chegava em mim e falava, não, eu vou trazer para você uns cadernos para você ler. Das coisas lá. Eu falava, ela sabe o que é isso? É uma pessoa que morreu, que está do seu lado. Tá aí chegou onde eu queria. Chegou onde eu queria. Aí, ó. É a mente. Aí é isso aí. Hoje qualquer problema que entra aqui, ó, que está falando aqui, é o que a Bíblia fala, o que o estudo trouxe. É Deus. A partir do momento que você tira o foco dele e você foca naquilo que está do lado, você se influencia. Mas eu não fui, pastor. Não, eu sei, mas. Graças a Deus que aí começaram a orar. Sim. Aí eu ia. Mas então, o que você chama de depressão é isso que você focou, você não fez, mas você focou naquilo. A sua mente gravou, abriu uma janela killer dentro de você para te destruir nessa área, para te enfraquecer. Foi o que não aconteceu comigo quando eu passei, é lógico que tudo tá voltado para depressão. Mas a maneira pela qual você foca é a maneira que você vai receber. Se você fala, que nem aquilo, o que você ouve é o que é gerado dentro de você. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Se você está ali, se você não dá espaço para outra coisa, mas você está firme ali em Deus, você está firme em Deus. Ah não, irmã, peraí, não, isso aí não faz parte de mim não. Porque o que acontece? A depressão, a gente acaba, aquilo que o autor falou, você acaba trazendo o que está fora para dentro de você. Entendeu? Aí a pessoa fala, ó, isso daí é por causa do seu passado, isso daí é por causa de um trauma, e você não vê isso. Pode ser, é verdade mesmo, porque meu pai bebia. Então aí isso já me, sabe, ele bebia, ele xingava minha mãe, então, sabe, tudo isso foi isso. É isso mesmo, você chegou onde realmente eu quero falar. Só que a Bíblia leva a N coisas, mas ela também te leva a esse momento. Entendeu? Veja bem, olha para a família de Jessé. Você vê Davi, os outros irmãos você não ouve falar. Olha para José, você vê José, mas no outro você vê que um era, como é que se diz? Queria posses, o outro queria poder, entendeu? Então você vê na família vários tipos de pessoas, temperamentos, de posicionamento, de condições, de visão, de fé, de crença, entendeu? Então o que na igreja tem que ser falado é o que esse autor está falando aqui, é que existem paralelamente coisas que sempre tem que ser tratadas junto a uma só. Então, pastor, mas por que só eu fiquei com depressão? Porque tinha meus irmãos. Passava nisso, né? Mas você lembra, né? Meus irmãos não teve nada, e só eu que tive. Mas os tios... Envolvimento é sentimento. Você abraçou uma causa, você viveu a causa,
entendeu? E talvez no momento você não estava preparada para viver aquilo, e aquilo trouxe um peso. A carga é uma palavra que eu vou pregar ainda aqui. É desarmando, como é que é? Deixando a bagagem do lado de fora do avião. Entendeu? O grande problema nosso é que a gente carrega problemas que não são nossos, bagagem que não é nossa, carrega a bagagem da tia, bagagem do tio, bagagem da família inteira. E você acaba esquecendo de você. No meu conhecimento empírico, porque eu não tenho formação científica, então empírico, no meu conhecimento empírico, melhor que tem. Depressão para mim é quando a pessoa ela é impedida de exercer o eu dela ser ela mesma, ou existem coisas que vêm do lado de fora que afetam o seu eu. Não é que ela é impedida. Ela não é impedida. Não, ela mesmo se impede. Isso. Por causa de forças que vêm de fora. Exatamente, se entrega. Eu assumi, eu tive depressão, eu fiquei afastado do caminho do Senhor 2 anos, e a forma de eu voltar foi uma depressão muito forte que eu tive, foi forte mesmo. E quando eu voltei, o dia que eu entrei na igreja, o Senhor me libertou daquele peso. Agora eu tenho o normal, antes aquela depressão maligna mesmo. Então, eu aprendi com o Senhor o seguinte, com Deus, o seguinte, quando a Bíblia fala orar sem cessar, a oração, outro dia eu falei aqui, quando Deus criou todas as coisas, Ele já fez perfeito, Ele não está criando mais nada, porque se Ele estivesse criando hoje, embora Ele poderia, se Ele estivesse criando mais alguma coisa hoje, né, seria sinal de que a criação que Ele fez em 6 dias não fosse perfeita, aqui na minha linha de raciocínio. Então, Ele colocou dispositivos para que fossem acionadas de coisas que já foram criadas, que já estão aí, mas que nós ainda não chegou no conhecimento. Quando a Bíblia fala orar e sem cessar, a oração ela é a palavra que produz. Então, quanto mais eu oro, eu falo que é o dispositivo que aciona a chave da bênção. Quanto mais eu oro, conversando com Deus sobre determinada coisa, aquilo vai se produzindo em mim, aí vem a cura, aí vem a libertação, aí vem a variação. Exatamente. Então o meu psicólogo aqui meu, não estou aconselhando ninguém a fazer isso, cada um segue a sua fé, a fé é de cada um, né? O meu psicólogo é Deus. Por isso que eu sempre falo, irmão, não tenha vergonha de falar para Deus o que você pensa, o que você sente, as piores coisas que estão, fale para Deus. Então, eu sento lá na minha cama de madrugada, quando eu estou com aquilo, eu falo, Deus, ó, o negócio é esse, é esse, é esse. E quando eu estou falando com Ele, eu sinto que o Espírito Santo vem, e o Espírito Santo começa a falar comigo mesmo e me dá a solução. Mas, irmã Maria, não é todo mundo que tem esse envolvimento. Essa é a diferença. A pessoa que não tem não teve essa iluminação do Espírito Santo, não é impedido de ir ao psicólogo lá. Sim. Só que, na minha observação, na maioria das pessoas, não estou falando outra profissão, mas a maioria das pessoas que fazem curso de psicologia, eles vão para fazer porque eles têm um problema psicológico, eles querem se entender, eles querem se entender, então não vão fazer. Então você chega lá e encontra às vezes um psicólogo pior que você. Com certeza. A maioria deles. A maioria dos psiquiatras é tudo maluco. A semana passada, terça-feira, foi uma irmã em casa, mas ela está totalmente depressiva. Deixa eu só terminar aqui, por causa do horário, eu tenho que terminar 9h10 o culto, por causa da ordem do Samuel Ferreira. O Jason já me chamou, já pedi até permissão para ele para começar o culto das 8, que a gente tem que começar às 7h30, mas 7h30 é difícil para todo mundo. Então vamos lá, a palavra de Deus ela revela que a confissão de seus pecados, tanto a Deus como aos ofendidos, também reflete na saúde do ser humano. Então você tanto pedir perdão, como confessar pecado, como perdoar, também gera uma certa libertação, isso aí. Então, muitas pessoas estão depressivas por falta de perdão, por falta de pedir perdão, isso daí é algo terrível. Olha o que Tiago diz em 5, 14 e 16. Tiago capítulo 5, 14 e 16, eu marquei aqui. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará.
E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Então, pecado, falta de perdão, falta de perdoar, também leva pessoas à depressão. Exatamente. Entendeu? A Bíblia deixa bem claro isso. Devemos ser específicos com Deus. Entendeu? É você confessar o teu coração a Deus. Porque às vezes nós falamos para o homem e não falamos para Deus. Outra coisa, dar nome aos pecados. Porque pecado não tem peso. Pecado não tem tamanho. Pecado tem nome. Pecado é isso aí. Pecado não tem tamanho nem peso, mas tem nome. É diferente. Deus deu agora esse negócio. Eu não tinha pensado nisso. Dar nome ao pecado. Após a confissão, devemos nos apropriar do perdão de Deus. Outra coisa. Olha aí, ó, cabeça nova. A partir do momento que se apresenta alguma coisa a Deus, a Ele, você tem que ter ciência que você foi perdoado. Mas para ter ciência disso, ela tem que sentir o perdão dentro dela. Sim, ela não sentir, exatamente. O quebrantamento, aquele coração contrito. É você saber que você, irmã, sabe por quê? O que a irmã Maria disse, nós já estamos avançando em horário, eu preciso terminar. Fecha a porta. Mas o que a irmã Maria disse é interessante. Gente, é maravilhoso isso. É interessante porque a gente chega diante de Deus, a gente não chega com a revelação do pecado. Por isso que a gente não tem. A partir do momento que você reconhece o teu erro, você reconhece para quem você está falando, você tem um reconhecimento de quem é Deus. Acabou. Esse é o fato, né? Acabou. Quem Deus é. Exatamente. Acabou. Então você entrega para Ele pronto. Amém, queridos? Amém. Terminamos a lição.